Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse vídeo. Mais uma vez estou aqui. Esse é o 5º vídeo do canal Integrando o Ser. Hoje eu quero falar um pouco sobre meditação. Meditação, eu quero começar falando da forma mais simples possível que isso possa ser. Eu quero descrever meditação como algo prático que a gente possa usar no dia a dia, e quero dizer que é uma coisa que a gente vai se acostumando, é uma coisa que a gente insere na nossa vida, uma postura que a gente insere em nossa vida e vai se acostumando com isso, vai começando a perceber de uma forma diferente. Então, eu não quero trazer meditação como nada místico, como nada difícil, como nada que dependa de nenhuma técnica, apesar da técnica ter a sua importância. Mas eu quero trazer a palavra meditação da forma mais abrangente possível, da forma mais que a gente possa usar em todas as situações, independente de um momento específico. Então, meditação pode-se dizer que é a gente começar a assumir a postura de observar os pensamentos. Na nossa mente o tempo todo estão passando vários pensamentos incontroladamente. E muitas vezes a gente está tão envolvido neles que a gente nem percebe. Simplesmente a gente está no turbilhão, a gente se identifica. E isso acontece em momentos de agitação. Então, a meditação seria começar a observar os pensamentos sem se identificar com eles, ficar presente. Essa é a chave da meditação principal, é o aqui e agora. Todas as tradições que eu já vi descrevem dessa maneira, o aqui e agora. Então a gente experimenta isso, e o aqui e agora significa sentir, estar presente totalmente nesse momento, sentir sem interpretar, seria assim, um sentir, a gente acostumar com a postura de sentir, sem tirar conclusões, sem se identificar com tudo que passa na nossa mente. É sentir, ouvir sem interpretar, ver sem interpretar, sentir o paladar sem interpretar e sentir o tato sem interpretar, ou seja, entrar na sensação. Isso é uma das chaves. Então, tudo isso é para a gente começar a criar uma distância entre nós e o pensamento, entre o eu e o pensamento. Então o pensamento não sou eu, o pensamento é algo que passa na minha mente. E nem todos os pensamentos são válidos, nem todos os pensamentos são necessários a gente se identificar com eles. Muitas vezes trazem até consequências negativas, certos pensamentos. Por exemplo, a gente está sentado no sofá da sala, tranquilo, vazio, aí de repente vem o pensamento: nossa, que cretino aquele cara que falou aquilo pra mim ontem. Aí a gente já liga pro cara pra se tirar satisfação com ele e nem questiona, a gente simplesmente entra na onda do pensamento e é tomado por aquilo e nem questiona. A gente tem muito hábito de questionar os outros, mas a proposta é a gente começar a questionar a nós mesmos, questionar o que passa na nossa mente. A gente nem questiona, mas por que eu pensei isso? De onde vem isso? A gente simplesmente... Então isso requer a gente começar a ter essa atenção, a criar essa separação entre o eu e o pensamento. Ficar presente, sentir e não se identificar com o pensamento. Os pensamentos vão passar. Meditação não significa necessariamente parar de pensar. Mas conforme a gente fica presente, fica centrado e se concentra no sentir sem interpretar,
sem ligar com nenhum conceito, sem se identificar tanto com o diálogo mental, a nossa percepção começa a mudar. E a gente consegue perceber dimensões mais sutis das situações e começa a perceber que dentro de nós existe um mecanismo que, não sei se já ouviram falar de autossabotagem, provavelmente já devem ter ouvido falar da palavra autossabotagem. Autossabotagem seria esse mecanismo interno que é como uma entidade, né? Todo ser humano tem isso, é um mecanismo interno de autossabotagem. No livro O Despertar da Nova Consciência, quem sente interesse, do Eckhart Tolle, ele descreve isso como corpo de dor. Então todos nós temos um corpo de dor. E esse corpo de dor, ele funciona como uma entidade. Ele é formado por formas de pensamento, emoções, que ficam alojadas em nós, bloqueadas em algum momento, e acaba criando um mecanismo próprio de existência. E esse corpo de dor, ele tem um instinto natural de se manter vivo. Como todo organismo primitivo, ele tem um instinto de sobrevivência, né? Então ele busca alimento. Nosso corpo de dor busca alimento. E o alimento perfeito para ele é a negatividade, né? É a intriga, é a identificação com as coisas, né? Então ele é o que a gente falou nos vídeos passados, é outra forma de chamar a resistência, né? Por que todos queremos paz, todos queremos harmonia, todos sabemos que isso é importante, mas isso não sempre isso é vivido, né? Tem vezes que acontecem conflitos, a gente vê no planeta fora como que está a situação, por que a gente está tão distante, por que parece que a gente está tão distante dessa paz que a gente tanto almeja? Por causa do corpo de dor. E ele é um mecanismo muito safado, porque ele atua na sombra, né? Ele atua inconsciente. Até o momento que a gente toma consciência dele, a gente não percebe que ele existe, porque ele se disfarça da melhor forma possível. Ele se disfarça da gente. Ele faz a gente acreditar que a gente é ele. A gente se identifica com ele através da identificação com os pensamentos, memórias, situações traumáticas. Então tudo isso, o corpo de dor adora uma intriga, né? Adora uma negatividade. E ele se alimenta de conflitos, ele se alimenta criando conflitos e trazendo dor, né? Então ele se alimenta dessas energias da mesma frequência dele. E todos nós temos isso. O maior desafio da caminhada humana é superar a influência disso, né? Que é o que representa a imagem de São Jorge pisando em cima do dragão, né? Rendendo o dragão. Então toda a espiritualidade aponta para isso. Esse é o ponto principal. Não importa tanto a técnica que a gente use, não importa tanto, mas é identificar na gente mesmo, através da observação, o corpo de dor. E esse corpo de dor, o que mais enfraquece ele é quando ele é visto, né? Por isso que a gente fala que ele atua na sombra, porque ele só é forte na sombra. Quando ele é visto, quando a gente quando a gente está consciente, ou seja, a gente faz a separação entre eu e ele não sou eu, ele pode começar a surtar, né? Ele pode começar a se manifestar, porque como toda forma de vida vai lutar para ficar vivo. Então vai gritar, né? Vai se manifestar. Então o que a gente faz nessa situação, de várias formas possíveis, tem corpos de dor que são tão fortalecidos que eles são capazes de criar doenças, né? Doenças criadas pelo pensamento. Então, antes de qualquer coisa que a gente faz, a gente observa o nosso pensamento, né? O pensamento é sutil, o sutil cria o denso. Então o pensamento cria a realidade. Nós criamos a realidade com nossos pensamentos. Então o corpo de dor, uma característica dele é que ele adora ser vítima, né? Ele adora culpar outras pessoas pela própria desgraça. Isso é apenas uma maneira
de não ver que ele é responsável pela desgraça e continuar vivo. Então, quando a gente entra em contato com isso, e isso vem na forma de resistência interna, e a gente acaba descontando em alguma situação, não se deixe abalar por isso, né? Não deixe isso te derrubar, porque é isso que afasta a gente do caminho da fonte, é isso que afasta a gente da nossa divindade, da nossa felicidade, nossas realizações, nossa liberdade, harmonia natural, tudo isso. Então esse é o ponto principal da meditação, é identificar quem sou eu realmente e o que é esse corpo de dor que a gente se identifica, né? Muitas tradições espirituais chamam de ego negativo, mas é isso, outros chamam de demônio, mas é isso, essa força de resistência que tenta nos puxar para a negatividade, que está dentro do nosso corpo, né? Tá dentro de nós. E esse é o desafio da vida, né? Essa é a resistência da matéria para a gente superar isso cada vez mais e crescendo, né? E se utilizando. Então toda vez que a gente gera uma situação de conflito, né? Ou culpa alguém, ou julga, toda vez que a gente causa alguma negatividade ou sofre alguma negatividade, é esse mecanismo atuando, né? E esse mecanismo é capaz de fazer a gente fazer coisas que a gente não quer, por exemplo. Então, quanto mais consciente a gente está, mais a gente consegue assumir o poder novamente e enfraquecendo esse poder para essa entidade que não é nossa. Eu quero dizer entidade não como outro ser, outra pessoa, mas como algo criado por nós mesmos, pela nossa própria mente, que existe no nosso sistema energético, de cada ser humano, em diferentes níveis, mas o nosso maior desafio é superar isso. Então a meditação seria ficar em silêncio, observar os pensamentos, né? Criar uma distância entre o eu e o pensamento, e não se deixar levar por todos os pensamentos, né? Questionar realmente a validade dos nossos pensamentos. E tudo isso aponta para um discernimento e para uma atenção, né? Um estar atento, mas é uma atenção sem tensão, né? Uma atenção relaxada. Então a gente se conecta com o sentir, a gente sente sem interpretar, o momento presente. Outra técnica de meditação pode ser a respiração, né? Observar a respiração. Então, através, por exemplo, das terapias, a gente tenta identificar onde está essa resistência, onde estão esses bloqueios e trazer ele à tona, né? Trazendo ele à tona, a consciência atua como uma luz que dissipa essa escuridão, porque ele atua na sombra, então ele na luz ele perde a força, né? Então é isso. Então por hoje é só. Queria agradecer a presença de todos e todas. Sejam bem-vindos para comentar, compartilhar. Sejam bem-vindos ao canal. Então, muito grato.